Vamos falar aqui da primeira modalidade de aposentadoria fundamentada na Lei Complementar 142 de 2013, que é a aposentadoria por idade ao portador de deficiência. Pois bem, quem vai poder se beneficiar dessa aposentadoria? Quais são os requisitos para você auferir essa aposentadoria? Essa aposentadoria, ela está fundamentada para os portadores de deficiência e tem alguns requisitos que têm que ser preenchidos. Porém, em relação à idade, se homem, tem que ter 60 anos de idade, se mulher, 55 anos de idade. Sabemos que temos a reforma da Previdência hoje. Sabemos que temos hoje para oferir uma aposentadoria por idade, atualmente precisamos completar 62 anos de idade. Então, se você tem uma deficiência, você vai poder reduzir a idade, o homem 60 anos e mulher 55 anos. Diante disso, você tendo a idade, você vai ter que passar para analisar um outro requisito, que é a carência, que é o tempo de contribuição. Terá que ter um mínimo de 180 contribuições, ou seja, 15 anos pagos de INSS, tá? O interessante também dessa lei, o qual dá esse tratamento diferenciado também da aposentadoria, é que você precisa ter os 15 anos de contribuição, porém não precisa ter qualidade segurado. O que é qualidade segurado? Para você entender, você não precisa estar com as contribuições em dia com a Previdência. Você pode estar aí, ter 15 anos, ter 60 anos de idade se for o homem, mas já está há mais de 5 anos sem pagar o INSS. Mas você tem um requisito de 180 contribuições, tá? Depois desses requisitos, vem a análise da deficiência. A análise da deficiência, ela também traz um diferencial da aposentadoria por tempo de contribuição, é que na aposentadoria por idade, não há necessidade de você provar o grau da deficiência. Ela vai servir tanto para deficiência leve, quanto para deficiência moderada, quanto para deficiência grave. Então, vai ser para qualquer deficiência e não distinguindo o nível de deficiência dela aqui, tá? Porém, o que tem que ser provado é que dentro dos 15 anos de contribuição, você vai ter que comprovar que ao longo desses 15 anos, essa deficiência acompanhou você. Ela persistiu ao longo da sua vida por esses períodos de 15 anos. Não vai poder se beneficiar dessa lei, por exemplo, se a sua deficiência nasceu aí há uns 3 anos antes de você requerer o seu benefício junto ao INSS. Um exemplo para ficar mais claro aqui. Vamos pegar uma mulher, hoje em 2023, ela tem 55 anos de idade e vai protocolar o seu pedido de aposentadoria por ser portadora de deficiência. Qual a deficiência dela? Vamos colocar aqui uma deficiência que ela tem desde a infância, uma paralisia infantil. Ela tem uma dificuldade na perna, algumas pessoas têm paralisia, sequelas da paralisia infantil no braço, mas vamos colocar que essa senhora, ela tem uma sequela de uma paralisia infantil na perna. E ao longo da sua vida, ela foi buscando tratamento, ela foi contribuindo, trabalhando de um modo diferenciado de uma pessoa normal, diante da dificuldade dela. A gente sabe que anteriormente a gente não tinha os PCDs, a gente não tinha as questões de que eles teriam uma exclusividade, um tratamento diferenciado no trabalho. São pessoas que ao longo da sua vida tiveram que ter um esforço a mais para poder se manter num nível de produtividade. Então, ao longo desses 15 anos, essa senhora conseguiu provar, porque ela tinha laudos da infância, que ela era portadora de paralisia, que ela teve alguns problemas, né, na perna ou no braço,
devido à sequela da paralisia. Comprovado isso, ela vai ganhar a aposentadoria dela. Qual o detalhe aqui? Hoje, para se aposentar, uma aposentadoria por idade necessita de 62 anos para poder auferir uma aposentadoria. Essa senhora, aos 55 anos, antecipou aí a sua idade, antecipou a sua aposentadoria para agora, com 55 anos de idade, e se beneficiou da lei complementar, porque ela conseguiu provar que ao longo dos seus 15 anos ela foi portadora dessa deficiência. Então, eu dei um exemplo aqui da paralisia infantil, mas existem muitas outras deficiências que as pessoas carregam ao longo da sua vida. E um detalhe muito importante que você tem que perceber é que você precisa ter o mínimo de 15 anos de contribuição. Às vezes você trabalhou numa inconstância, mas aí a gente somando fecha os 15 anos. Mas se você já parou de pagar já faz uns 5 anos, já parou de pagar faz 3 anos, 8 anos, mas você tem 15 anos e tem a deficiência, você pode pedir a sua aposentadoria agora em 2023. Se você preencher o requisito da idade, o requisito do tempo de carência, que são os 15 anos de contribuição, e comprovar a sua deficiência que ela acompanhou você ao longo desses 15 anos. Então, isso é uma informação muito importante, porque às vezes as pessoas estão esperando completar a idade, mas tem algum tipo de deficiência e que não sabe que aquela deficiência vai lhe beneficiar um redutor na idade e que existe uma lei complementar 142 de 2013 que é benefício para ela em reduzir e auferir a sua aposentadoria, antecipar a sua aposentadoria. Então, fica aqui essa informação, porque às vezes você conhece alguém, às vezes você mesmo já sabe que tem uma deficiência auditiva desde a infância, né? Eu falei aqui da paralisia infantil, um problema na perna, no braço, mas a gente também sabe que também atinge outros membros, outros órgãos, como a audição, muitas outras coisas, visão, né? Ou muitas outras moléstias. Então, as pessoas sofrem com essas sequelas e ao longo da sua vida tiveram, assim, uma dificuldade maior em exercer a sua atividade laborativa, tiveram que se esforçar muito além de uma pessoa normal num ambiente de trabalho, tá? Então, fica aqui essa informação, compartilhe aí